E finalmente o vídeo sobre Present Perfect. O Present Perfect é sem dúvida um dos temas mais difíceis, mais chatinhos para os brasileiros. Por quê? Aqui no português a gente não tem uma equivalência perfeita para ele, sabe? A gente não tem um tempo que vá traduzir exatamente a ideia do Present Perfect. Só que ainda assim ele é muito útil e a gente escuta o Present Perfect o tempo todo em inglês. Nesse vídeo a gente vai fazer um apanhado geral. A gente vai começar com a estrutura, como que a gente usa o Present Perfect na negativa, como é que a gente faz pergunta, e logo depois a gente vai focar no uso, em quais situações a gente precisa usar o Present Perfect. E tudo com muito exemplo para você poder praticar bastante. Uma dica que eu te dou é, vai repetindo essas frases em voz alta. Os exemplos que eu trouxer, repete eles em voz alta, ok? Adapte esses exemplos para descrever as suas experiências. Porque quanto mais você contextualizar essa estrutura para descrever o que de fato aconteceu na sua vida, de fato as experiências que você teve, vai ser muito mais fácil de você lembrar do Present Perfect no futuro. E você vai conseguir usar essa estrutura de maneira bem mais natural, ok? O Present Perfect é composto pelo verbo auxiliar have ou has, quando for he, she, it, mais o verbo principal na terceira forma. Como assim terceira forma? Os verbos em inglês têm três formas. Os regulares, a segunda e terceira vão ser iguais. Por exemplo, work, worked, worked. Play, played, played. E os verbos irregulares, cada um vai ter a sua forma, como go, went, gone. Do, did, done. See, saw, seen, ok? Então, esses são os verbos irregulares. O present perfect vai ser a combinação do have e essa terceira forma do verbo. Por exemplo, you have worked hard. Você trabalhou duro. You have worked hard. Ou she has gone to work. Ela foi para o trabalho. She has gone to work. Esse verbo auxiliar, o have e o has, podem ser usados na contração, na contraction. Então, por exemplo, you have worked hard. You've worked hard. She has gone to work. She's gone to work. Ok? A gente pode usar eles também na contraction. Como que a gente vai colocar essa estrutura na negativa? Mais uma vez é no have e no has que a gente vai mexer. A gente vai seguir esse verbo de not ou a gente vai usar a contraction. Por exemplo, you haven't worked hard. Você não trabalhou duro. You haven't worked hard. Que é a mesma coisa que you have not worked hard. Já no outro exemplo, she has not gone to work. Ela não foi para o trabalho. She has not gone to work. Ou she hasn't gone to work. She hasn't gone to work. Ok? E a pergunta, como é que a gente bota o present perfect na interrogativa? A gente vai pegar esse verbo auxiliar, o have ou has, e a gente vai jogar ele para frente. Então, have you worked hard? Você trabalhou duro? Have you worked hard? Has she gone to work? Ela foi para o trabalho? Has she gone to work? Então é assim que a gente vai mexer no present perfect, digamos assim, né? É dessa maneira que a gente bota na negativa, é dessa maneira que a gente faz pergunta. Essa é a estrutura do tempo. Só que isso não diz muito sobre o uso, né? É disso que a gente vai falar agora. Em quais contextos, de fato, a gente precisa usar o present perfect? A explicação mais comum que você vai encontrar nas gramáticas é a seguinte: o present perfect se refere a ações que aconteceram no passado e que estão conectadas ao presente, que têm uma influência no presente. Então, o present perfect ele vai conectar essa ação no passado com o tempo de agora. Eu, particularmente, nunca gostei muito dessa explicação, porque eu acho ela abstrata demais. Acho que não acaba não sendo muito prático. Mas o que ela está querendo dizer é o seguinte: quando você usa o passado simples e diz, por exemplo, I lost my keys. I lost my keys. Eu perdi as minhas chaves. Você perdeu, mas você pode ter encontrado. I lost my keys, but then I found them on the floor. Eu perdi as minhas chaves, mas aí eu encontrei no chão, ok? Se você falar I've lost my keys, I have lost my keys, se você usar o present perfect, você está deixando já implícito que você não tem a chave agora, ok? Então, I've lost my keys, eu perdi minha chave. Não sei quando, não sei onde. Fato é, não tenho as minhas chaves, ok? Então, é disso que essa explicação trata. Só que agora eu vou trazer outros usos mais práticos para te ajudar a aplicar o present perfect de verdade.
O primeiro uso que eu vou trazer aqui é o das experiências. A gente usa o present perfect para falar sobre as nossas experiências, as coisas que a gente fez ou não fez na nossa vida. E nesse contexto, o tempo, quando exatamente cada coisa foi feita, não importa ou você não lembra. Por exemplo, I've read all Harry Potter books. I've read all Harry Potter books. Eu li todos os livros do Harry Potter. Não importa quando. Não importa se você leu esses livros ano passado ou quando você tinha 15 anos. O que você está querendo dizer é, eu li todos os livros e eu conheço os personagens, eu conheço a história, eu gosto. I've read all Harry Potter books. Ou então, por exemplo, você está escolhendo qual filme você vai ver com seus amigos e eles escolhem um filme que você já viu. I've seen this one. I've seen this movie. Eu vi esse filme. Não importa quando. Fato é, eu já conheço a história, vamos escolher outro. I've seen this movie, ok? Então a gente vai usar o present perfect para falar disso, de coisas que a gente já fez, a gente tem aquela experiência, digamos assim, mas o tempo não importa. A gente usa muito para falar sobre viagem, por exemplo. I've been to Paris, I've been to Rome, I've been to New York. Ou seja, eu fui a Paris, eu fui a Roma, eu fui a Nova York, eu tenho todas essas experiências. O segundo uso é o de ações repetidas no passado, que está conectada a essa ideia de experiência, né? Então, aquilo que você já fez várias vezes na vida, a gente também usa o present perfect. I've been to Bahia 3 times. Eu fui a Bahia 3 vezes. I've been to Bahia 3 times. Ou he has called many times. Ele ligou muitas vezes. Retorna aí a ligação rápido. He has called many times. A gente também usa o present perfect com already e yet para falar sobre coisas que a gente já fez ou não fez ainda. Por exemplo, I've already finished the book. I've already finished the book. Eu já terminei o livro. Ou he's already done the work. He's already done the work. Ele já fez o trabalho, ok? Quando você for falar daquilo que você não fez ainda, você usa o yet. E o yet vem sempre no final da frase. They haven't seen this film yet. They haven't seen this film yet. Eles não viram esse filme ainda. Ou we haven't eaten yet. A gente ainda não comeu. We haven't eaten yet. Uma ideia que confunde muitos brasileiros é o seguinte: se você for perguntar se algo já foi feito ou não, a gente usa também o yet. Então, por exemplo, have you done the homework yet? Você já fez o dever? Have you done the homework yet? Ou have you finished yet? Você já acabou? Have you finished yet? E um detalhe que confunde muitos brasileiros é o seguinte, ó, analise essas duas frases. I've already finished the book. I've already finished the book. Have you finished the book yet? Have you finished the book yet? A gente tem o already na afirmativa e o yet na pergunta, correto? Só que quando a gente traduz essas ideias para o português, a gente no português usa o já nas duas situações. Eu já terminei o livro, você já terminou o livro? Então é importante no inglês a gente lembrar que a gente usa o already na afirmativa e o yet na negativa e para a pergunta. So, I've already finished the book. I haven't finished the book yet. Have you finished the book yet? O quarto uso é para se referir àquilo que a gente nunca fez na vida. She has never been to Paris. Ela nunca foi a Paris. She has never been to Paris. Ou I've never eaten oysters. Eu nunca comi ostra, verdade, nunca comi ostra. I've never eaten oysters. Então, quando você for falar sobre aquilo que você nunca fez, a gente também usa o present perfect. Lembra que eu dei no início a dica de você ir adaptando esses exemplos? Muda essas frases aqui, ó. Fala sobre os lugares onde você nunca foi, fala sobre as comidas que você nunca provou e assim por diante. O quinto uso, que também está super relacionado à experiência, é o famoso have you ever. O que é have you ever? Significa, alguma vez na sua vida você já fez tal coisa? Você tem essa experiência? Have you ever been to Australia? Você já foi à Austrália? Have you ever been to Australia? Ou have your parents ever visited you? Os seus pais já te visitaram alguma vez? Have your parents ever visited you? Has she ever tried sushi? Ela já comeu sushi? Has she ever tried sushi? Então, para perguntar se alguém já fez alguma coisa na vida ou não, a gente também usa o present perfect com ever. O sexto e último uso que eu vou trazer aqui nesse vídeo é para se referir às coisas que acabaram de acontecer há muito pouco tempo. E aí a gente vai usar a palavra just. Just. Então, vamos supor que você tenha acabado de tomar um banho. I've just taken a shower. I've just taken a shower. Você acabou de comer. I've just eaten. I'm full. Ok? I'm full. Eu tô cheio. I've just eaten.
acabei de comer. Ou então, they've just called, eles acabaram de ligar, they've just called. Você também pode se referir a coisas que aconteceram não necessariamente há 5 minutos ou 10 minutos atrás, mas que ainda assim é um tempo curto. Por exemplo, casamento. Normalmente as pessoas ficam casadas muitos e muitos anos ou a vida toda. Então, se eles se casaram há 2 meses, há 3 meses, você pode dizer they've just got married. They've just got married. Eles acabaram de se casar. Ou você comprou a sua casa tem, sei lá, 1 ano. I've just bought my house. I've just bought my house. Por quê? Você vai morar nessa casa muitos e muitos e muitos anos. Então, 1 ano atrás é relativamente pouco tempo. Então, você também pode usar o just nesses contextos. Obviamente, existem outros usos e outros detalhes do present perfect que eu não estou abordando aqui nesse vídeo, porque senão ia ser de fato muita informação. E quando a gente tenta aprender tudo de uma vez só, a gente acaba não praticando e contextualizando com cuidado, que é o que de fato faz você usar bem uma estrutura na prática. Então, eu vou ser repetitiva sim. Falei no início, falei no meio e vou falar no final do vídeo de novo. Volta nos exemplos que eu dei, repete esses exemplos em voz alta e adapta eles para falar sobre as suas experiências. Quais lugares você já visitou, quais lugares você nunca visitou, quais comidas você nunca experimentou, o que você acabou de fazer. Adapte esses exemplos o máximo possível, sempre em voz alta, porque é essa prática e esse contextualizar que vai fazer com que, numa situação de fato, numa reunião ou conversando com um amigo, sei lá, numa viagem, você consiga usar o present perfect, porque você vai estar no contexto, você vai lembrar desse contexto, você vai lembrar desse uso, porque você praticou bastante. Infelizmente, só me assistir falar não resolve. Ia ser lindo se resolvesse, né? Eu queria também, mas não é assim. E se você quiser feedback dessa prática, fica à vontade para deixar aqui nos comentários as suas frases, os seus exemplos, que eu posso corrigir para você, ok? Se você curtiu esse estilo de vídeo, deixa aqui o seu like. E se você quiser um vídeo sobre algum outro tempo verbal específico, também deixa aqui nos comentários. E até o próximo!